Estamos aqui nessa casa, nessa igreja, há pouco mais de 2 anos. Não fez 2 anos ainda, vai fazer 2 anos. Mas estamos com esta igreja já há 18 anos, irmãos, em Dois Irmãos. Então, nós estamos completando maioridade esse ano. Então, já faz bastante tempo que a gente está aí, certo? Então, seja bem-vindo, você está em casa. Daqui a pouco nós vamos ter Santa Ceia, nós vamos ter batismo também. E vai ser bênção de Deus. Eu quero convidar você que deseja, que tem no coração o desejo de ofertar, tá, irmão? Nós não impomos nada a ninguém, né? Mas se você trouxe então a sua oferta, seu dízimo, eu disse para vocês que nós teríamos um QR Code. Falei ou não falei? Falei, né? Quem é que estava aqui quando eu disse que eu falei? Está aqui, irmão. Então, eu quero convidar você a ofertar nessa manhã, mas faça isso, irmão. Segunda palavra diz, lá em 2 Coríntios 9:7, com alegria no coração. Deus ama quem dá com alegria. E nesse mesmo texto vai dizer assim, ó, não oferte por necessidade. Porque nós não nos movemos por necessidade, mas por propósito. Toda vez que nós nos movemos por necessidade, irmãos, nós estamos fadados a sair do propósito. Porque o propósito de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. No propósito não há necessidade, porque Deus sustenta tudo aquilo que Ele promove. Tudo aquilo que Ele faz, Ele sustenta. Amém? Então, está o Pix da igreja, está o QR Code. Enquanto você faz a sua oferta aí, eu faço a minha aqui também, né, irmão? Pode trazer também, em nome de Jesus. Vocês sabem que hoje o culto é um pouquinho mais demorado, né, irmãos? Hoje é um pouquinho mais demorado. Hoje tem Santa Ceia, tem batismo. Então hoje não é um culto convencional. No culto convencional, nos domingos de manhã, ele começa sempre às 9 horas com café da manhã, 9h30 acaba o café, 9h30 começa o culto até 10h30, 10h40 acabou. Mas hoje não vai ter como ser assim, porque hoje é um dia especial. Então hoje vai um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais. Nós nos reunimos aqui também nas quartas-feiras, 20 horas, domingo, hoje à noite, 19 horas, nós temos o nosso segundo culto de domingo, certo? Então, você sempre será bem-vindo. Temos culto de mulheres, temos culto de homens, culto de jovens no sábado, dia 21 de março, 21 agora de março, nós temos o nosso primeiro culto de casais do ano, né? Então, 21 de março, primeiro culto de casais do ano. Vamos orar pelos dízimos? Deus, obrigado por cada um que nessa manhã dizimou, ofertou na tua casa, seja aqui, seja na conta da igreja. E desde o início, Senhor, há 18 anos atrás, quando nós começamos todo esse projeto, o Senhor tem suprido essa casa. O Senhor tem suprido esse espaço e os ambientes onde nós estamos. Então nós te damos toda a honra e toda a glória por isso. E eu quero que o Senhor possa abençoar nessa manhã cada um dos meus irmãos, abrir as janelas do céu derramando bênção sem medida. Porque porta tu abre por 2 lados, nós sabemos disso, mas as janelas do céu, só o Senhor pode abrir. E é isso que o Senhor diz lá no livro de Malaquias, que o Senhor abriria as janelas do céu e derramaria bênção sem medida, por causa da nossa obediência. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você de maneira bem breve um texto. E quando a gente está no culto de Santa Ceia, tem tanta coisa que a gente quer compartilhar. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus, Ele foi enviado a essa terra para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna, né? É o que João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje nós vamos ter batismo, porque nós decidimos crer em Jesus.
O primeiro convite e reflexão que eu quero te fazer nessa manhã é, irmãos, às vezes a gente olha muito para as nossas circunstâncias, e graças a Deus nós temos energia, vigor, saúde para trabalhar, isso é bênção de Deus, mas eu quero te convidar por esses dias a olhar mais para Jesus, a contemplar mais a Jesus, porque nós temos uma escolha a fazer: ou nós ficamos plantados nas circunstâncias, olhando para as circunstâncias da vida, ou nós olhamos para Jesus. Só que essa terra, irmãos, tudo que ela tem para nos dar são 70, 80 anos de muito trabalho, porque se nós queremos prosperar nessa terra, nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito. Se nós queremos nos desenvolver, ganhar dinheiro, nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito. E Paulo, ele tem uma palavra, quando ele escreve para, lá nas cartas, ele diz assim: olha, aquele que quiser comer, que trabalhe. Porque Deus nos deu uma hora em que nós precisamos trabalhar, nós precisamos crescer, desenvolver. Ele nos abençoou para que a gente seja dessa forma, para que a gente trabalhe dessa forma, para que a gente se desenvolva. Então tudo isso está certo, está correto, irmãos, mas um dia Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: o que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ele vai chamar os discípulos dizendo assim: olha, se alguém quiser vir após mim, se não me engano, Mateus 25, 26, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, porque o Evangelho, ele tem a ver com o próximo, ou seja, quem morrer, quem perder a sua vida, a vida para si mesmo, por causa do próximo, esse vai achar a vida, esse vai salvar a sua vida. E aí ele encerra perguntando: pois que dará o homem em troca da sua alma? Então, de tudo que nós temos, aquilo que mais vale, meu irmão, é a nossa alma, é a sua alma. E não há nada que possa comprar, pagar a nossa alma, porque Jesus já pagou o resgate por ela lá na cruz. Nós já estamos salvos, porque nós cremos em Jesus. Só que essa mesma Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ou seja, é um desenvolvimento, é um caminhar. Nós vamos caminhando, são processos que nós vamos vivendo. O que eu quero te chamar para esses dias, onde nós ouvimos guerras e rumores de guerra, que também está lá em Mateus, se não me engano, capítulo 24 ou 25. Nos últimos dias vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E é só o que dá na televisão: Irã, Israel, Estados Unidos. E tudo isso são sinalizadores. É como se Deus estivesse acendendo uma luz vermelha nos céus, tentando chamar a nossa atenção: ei, as coisas estão acontecendo, e vocês estão deveras preocupados com a sua própria vida, com a empresa, com os negócios. E eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, irmãos, nós precisamos trabalhar. Mas se nós estamos preocupados só com as coisas deste mundo, o Senhor vai vir. E se Ele vir e nós não estivermos nele, onde estará a nossa alma? As igrejas hoje, irmãos, estão hypadas, é tudo muito bonito, é muita luz, é a parede preta, mas irmãos, e a alma? Palavras de coach, palavras PNL sendo ministradas nas plataformas evangélicas, coisas para tocar a alma do ser humano, mas somente na alma, de uma maneira superficial. Mas e a vida que está lá dentro, as coisas que estão lá dentro, o íntimo do nosso coração, que ninguém conhece, apenas Ele, a intimidade de todos os dias, porque não se trata de ir num culto evangélico, não se trata de ir num encontro como este, mas de ter uma vida com Deus, de render-se absolutamente e totalmente a Deus. O que dará o homem pela sua alma, em troca da sua alma? Irmãos, Jesus não morreu na cruz para criar uma nova religião. Jesus não criou nenhuma religião que você possa pensar que exista. Ele morreu apenas para uma coisa: para que os filhos de Deus pudessem voltar para Deus, para a minha alma e a sua alma que estava morta, cujo o fim seria o inferno, poder voltar para Deus e estar na eternidade com Deus. Jesus, ele vai contar pelo menos três parábolas falando sobre
um homem que ele tem um campo e ele planta aquele campo. São 3 irmãos, deixa eu pensar para não me confundir. Vamos para o das bodas. Um homem, um rei que chama convidados para as bodas. E os primeiros convidados, eles não querem vir, é os judeus, são o povo judeu. Depois ele refaz o convite. Então a sala, ela fica cheia de pessoas, mas tem um deles, uma pessoa que não está com vestes nupciais. E o rei, ele entra para ver o salão. Quem é esse rei, irmãos? É Deus. Ele vem, o banquete, as núpcias é o casamento da igreja com o Cristo, e ele vem para ver como é que está o salão, e está todo mundo muito bonito, muito alinhado, mas tem um homem lá, que está sem as vestes nupciais, ou um homem que não se lavou no sangue do Cordeiro, um homem que não entendeu o quanto valia a sua alma. E o rei diz: tirai ele e jogai nas trevas, e lá haverá choro e ranger de dentes. Então a mesma Bíblia que diz que existe céu, o paraíso, a mesma palavra que garante aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é a mesma palavra que diz que há um lugar de choro e ranger de dentes. E isso não é evangelístico. Isso não atrai as multidões muitas vezes. Mas quanto vale a sua alma e a minha alma, irmão? Quanto vale? Jesus não morreu para que a gente tivesse coisas boas, ainda que nós possamos ter sim coisas boas, mas Ele morreu para que eu pudesse voltar para o Pai. Outra parábola, ele conta de que um homem entrega talentos, para um 10, para um 5, para um talento. Dons, presentes, um dom para ti, um dom para ti, um dom para ti. Um pega aquele valor, aquele recurso, aquele talento, e ele faz aquilo prosperar. Ele coloca no banco, ele a partir dali ganha mais tantos. E Deus, servo bom e fiel. Porque o evangelho não tem a ver comigo, tem a ver com o próximo. Outro também diz assim: olha, eu tinha 5, mas está aqui, eu consegui ganhar mais 5, está aqui 10. E o que tinha 1 diz assim: eu tive medo e escondi o talento, porque eu tive medo. E aí sabe o que acontece? Deus vai lá e diz: ó, pega esse talento e dá para aquele que tem 10. Pega esse cara e larga ele nas trevas, lá haverá choro e ranger de dentes. Então que palavra, irmão, difícil, né? Para um domingo de manhã, dia de batismo. Mas o que eu quero te dizer é: o que vale mais na sua vida, você não pode carregar nas suas mãos. O que tem mais valor na sua vida não cabe no seu bolso. O que tem mais valor na sua vida não é o extrato da sua conta bancária. Tudo isso é bom, irmãos. Mas nós precisamos pesar aonde eu estarei quando tudo isso acabar. Para onde eu irei? Quanto vale a minha alma? Jesus, ele fala muito sobre isso. Dizem até que Jesus falava mais do inferno do que do próprio céu, porque é um lugar que não foi criado para os homens. Certo? Nossa, que palavra, pastor. Dá você a ler um texto. Lucas capítulo 5. Bota no telão, por favor, para nós. Nós já vamos ceiar. O objetivo de hoje é comunhão, intimidade. Pode passar. Estão acompanhando devagarinho? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
Entrando em um dos barcos que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, muitas vezes, durante a nossa vida, o curso da nossa vida, nós estamos como Pedro, lutando, trabalhando, lançando as redes, mas sem apanhar muita coisa, sem conquistar muita coisa, sem ter êxito em muitas coisas. Quando eu falo de êxito, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos em uma sociedade que se movimenta muito por causa do capital. E mais uma vez eu vou dizer: é bom ter capital. É bom a gente poder ir no restaurante e não ficar preocupado com quanto vai dar a conta. É ou não é? Eu acho bom, irmãos. Mas êxito é muito mais do que isso. Vencer na vida é muito mais do que isso. Vencer na vida é vencer dentro de casa. Vencer na vida é vencer como pai, é vencer como mãe, é vencer como avó, como avô, é vencer como esposa, como marido. Vencer na vida, queridos, é não deixar apenas uma herança para os seus filhos, mas um legado no coração deles, um modelo a ser seguido. É os nossos filhos poder olhar para nós e dizer: olha, eu não quero ser que nem o personagem lá do filme, da série. Eu quero ser como a minha mãe é. Eu quero ser como meu pai é. Sabe por que eu faço assim? Porque eu vi o meu pai fazer. Sabe por que eu pago as minhas contas? Porque eu vi a minha mãe pagar. Então, quando eu te convido para perceber esse êxito, para viver essa vitória na sua vida, querido, não tem a ver com apenas a questão financeira, mas com tudo. Homens, as suas filhas irão procurar, homens parecidos com você um dia, para casar. Porque você foi o primeiro homem da vida da sua filha. Então está tudo conectado. E quando Jesus ele chega na cena, irmãos, não importa se até agora eu não consegui ter vitória, se até agora as coisas não aconteceram da maneira como eu projetei, se até agora eu passei um tempo, talvez não uma noite, mas algumas noites, talvez não um mês, mas alguns anos, tentando fazer algo, e quando eu tirava as redes, não vinha nada, não tinha vida na rede, não existia nada ali, foi só trabalho, desgaste, gasto de energia. Eu quero te dizer que quando Jesus ele entra, irmãos, na cena, ele muda todas as coisas. Ele muda tudo. E pode ter certeza que o que menos essa parábola ela quer lhe ensinar é sobre pescar. Ela quer lhe ensinar sobre obedecer à voz de Deus. Ela quer lhe ensinar sobre obedecer uma palavra. E foi isso que Pedro entendeu. Olha, nós não pescamos nada. Na verdade, a gente já até limpou as redes. Está tudo prontinho para a gente guardar tudo e ir embora. Eu desisti. É quase como se fosse isso. Eu desisti de viver. Até aqui
essa noite já foi cansativa por demais. Nós não pescamos a noite toda. E Jesus diz: lança as redes. E Pedro diz: sobre a tua palavra, por causa desta palavra, não é por causa da minha fé agora, mas é por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra eu quero lançar as redes mais uma vez. E aí vamos ver o que acontece. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe a rede, ou as redes. Eu quero convidar você a deixar Deus te conduzir por esses dias, a Deus tocar nas áreas da sua vida que precisam ser tocadas. Ao poder ouvir de Deus: olha, até agora você lançou a rede do jeito que você quis, no lado que você quis, você fez da maneira como você quis, mas agora eu quero que você faça da maneira que eu quero. Até agora você viveu aquilo que você pensou que era certo, você viveu a partir dos teus próprios conceitos. Agora eu quero que você entre num outro lugar. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Deus, Ele tem o interesse em salvar a minha alma e a sua alma. E não há nada mais importante e valoroso para Deus do que a alma de um homem. Quanto vale a alma de um homem? Vale a vida de Jesus na cruz do Calvário. Não há nada mais importante e mais caro do que isso. Então cuide, meu irmão, por favor. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Cuide com aquilo que tem afastado você de Deus. Porque se Deus, Ele quer a sua alma, Ele vai tirar tudo aquilo que te afasta dEle, para que você possa dar a Ele o seu coração. Vocês me entendem? Não coloque o trabalho acima de Deus, irmão. É Deus que te sustenta, te faz ter energia para trabalhar. É Ele que te dá o vigor e a sabedoria para trabalhar. Não coloque nada acima de Jesus. Um dia, irmãos, há um ano atrás, um ano e pouco, nós já vamos ceiar. Eu estava agitado. Eu sou um pouco agitado, irmão. Um pouquinho. O Gui é um pouco mais do que eu, né, Gui? Agitado. A gente estava reformando isso daqui, um monte de coisa para fazer. Ai, dona Inês, eu estava lá atrás, tentando tirar umas coisas que eu não sei tirar, irmão. Eu não nasci para parafuso, prego, martelo, eu não nasci para isso. Não nasci, irmão. Eu acho que eu consigo, mas não consigo, não adianta, irmão. Meu irmão dizia: ovelha não nasce para mato. Eu não nasci para mato, irmão. Só que eu demorei a reconhecer isso. Agora eu entendi, mas quase custou a minha vida. Eu levantei uma escada mais ou menos quase na linha do teto ali, um pouco mais baixo, só que lá no fundo. E a escada desceu. Eu quebrei esse braço aqui, tive que fazer uma cirurgia, quebrei aqui, fiquei com os dois braços quebrados assim, irmão. Quebrei a patela, bati com o rosto no chão, cortou aqui o supercílio, aqui. Quase morri, irmão. Não morri porque não era a hora. Quando eu bati no chão, irmãos, que eu não conseguia respirar, né? Eu só fiquei. O Fernando já correu. O Fernando é o cara que estava no café. Já correu, já fez uma oração de ressuscitamento para mim. Deus não deixa ele morrer, porque ele é o nosso pastor. Deus o livre, a gente precisa dele. Acho que foi a oração do Fernando, irmão, que me ressuscitou.
Aí eu poderia dizer assim, mas Deus, eu estava lá fazendo a tua obra, na igreja, arrumando, limpando, pintando. Como que o Senhor permite que isso aconteça, já que todas as coisas, elas acontecem, não acontecem senão sob a permissão de Deus? Como que isso acontece? Estou todo quebrado agora, eu fiquei 5 meses sem poder trabalhar, irmão. 5 meses, processo de recuperação. Porque Deus sempre vai achar um jeito de nos parar, irmãos, se a gente não conseguir parar por conta própria. Sempre Deus vai achar um jeito de nos parar. Porque Ele está interessado em salvar a nossa alma. E se a gente estiver agitado, esquecendo daquilo que mais tem valor dentro de mim e de você, e que o que mais tem valor na nossa vida, onde nós estamos, são almas. O teu filho, a tua filha são almas, irmão. E tem mais valor aquilo que você vai deixar na alma do teu filho e da tua filha, do que aquilo que você vai deixar para o teu filho e a tua filha. Vocês entendem, irmãos? Então nesses dias eu quero te convidar a essa reflexão. Que o Senhor não precise nos parar, irmãos. Que nós possamos, ao ouvir a sua voz, dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Amém? Antes orar pelos elementos da ceia. Já se reúne nas famílias aí, irmão. Pode sair pelo corredor, não tem problema. Hoje é batismo, desse presente para a sua família. Ceie com a sua família. Tá? Antes eu quero ler um texto que fala sobre a ceia. Primeiro nós vamos ceiar, viu, irmãos? Depois, quem vai batizar troca a roupa. Por enquanto nós vamos ceiar. Amém? Deixa eu só achar o texto aqui para vocês. Coríntios, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar a igreja a respeito da ceia. E ele diz assim, ó: pois eu recebi de Cristo aquilo que também recebi. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomando do pão, Ele santifica e Ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, tomando o cálice, Ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi estabelecida no meu sangue. O cálice não é o sangue, mas fala do sangue de Cristo derramado. Fazer isso em memória de mim. E Paulo, ele vai dar uma direção para a igreja dizendo assim: assim, pois, quem comer do pão e beber do cálice indignamente, come e bebe juízo para si mesmo. Por isso há tantos que dormem, há tantos que estão doentes e há tantos que estão mortos, porque comem e bebem sem discernir o corpo. Ou seja, não apenas você, mas as almas que estão à sua volta. Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de filho? Que tipo de pai, de mãe? Que tipo de esposo, de marido, de mulher? Que tipo de chefe, de patrão, de empregado? Que tipo de ser, de pessoa você tem sido? Então discernir o corpo é discernir como você está. Está tudo lá em 1 Coríntios, capítulo 11 em diante. O que eu quero te convidar é não se sentir acusado, porque Satanás é que acusa. Mas ceiar nessa manhã, porque a mesa de Deus, ela tem o poder de curar. A mesa tem o poder de sarar. Jesus, ele poderia ter ceado lá no jardim do Getsêmani, ele podia ter ceado antes na praia, em qualquer outro lugar, mas ele chama os seus discípulos para a mesa. Porque mesa fala de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Mesa fala de coisas que precisam ser faladas. Fala de cura, fala de restauração, fala de amizade, de companheirismo. Mesa fala de olho olhando no olho.
olho olhando para dentro do olho. A mesa fala de abraço, de perdão. Eu te convido a olhar para dentro de você. Quanto vale a sua alma? E o que você tem feito a partir da sua alma? E como você tem tocado as almas que estão à sua volta, os seus irmãos, as pessoas que Deus lhe deu para andar junto. Senhor, nessa manhã nós santificamos o pão e consagramos a Ti. Ele é o Teu corpo que foi dado por nós na cruz. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E quando nós comemos discernindo o corpo, nós somos santificados, curados, acordamos de toda sonolência espiritual. E a nossa casa também se torna um reduto de glória, de paz, de ordem e não desordem. Da mesma maneira nós apresentamos a Ti o cálice, santifica, Senhor. Não é o Teu sangue, mas fala da nova aliança que temos por causa do Teu sangue. Antes o sangue de bodes, de bois, de animais nunca puderam nos santificar verdadeiramente, apenas era uma expiação. Mas agora o Teu sangue, Jesus, derramado uma vez por todas na cruz do Calvário, e não só na cruz, mas no caminho para a cruz, porque não se fala de um destino apenas, mas de um caminho que se deve caminhar santificado agora. Pelos nossos pecados o Senhor verteu o Teu sangue. E nessa manhã nós reconhecemos isso e vamos comer do pão e beber do cálice dignamente, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Nós consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A ceia é um ato profético, irmãos. Porque nós fazemos algo aqui, mas que ecoa para a eternidade. Jesus disse: até que eu venha, fazer isso em memória de mim. Então a ceia não é algo simplesmente natural, mas espiritual, profético. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então hoje nós renovamos a nossa aliança com Cristo até que Ele venha, mais uma vez. Sabe por quê? Porque nós confiamos nele. A nossa esperança está nele. A nossa expectativa está nele. A vida que eu e você precisamos está nele. Não está numa religião. Não está na mão de um homem. Está nele. Por mais ungido que seja o pastor, ele é homem. Mas a vida que eu e você precisamos está nele. A restauração das nossas casas está nele. O bem-estar dos nossos filhos está nele. Tudo está nele, tudo está nele. Amém? A mesa é para os filhos. Uma vez, Jesus reunido com seus discípulos, Ele disse: um de vocês vai me trair. E de fato um deles traiu a Jesus. Mas Jesus não tirou dele o direito de estar à mesa, porque na mesa há cura, na mesa há arrependimento, na mesa há mudança. Então talvez existisse uma esperança. A mesa é para os filhos. Essa manhã vai marcar o seu coração, meu irmão. Não é mais uma ceia, é um grande dia. Você vai sair daqui feliz, cheio da alegria do Espírito Santo, com a sua fé renovada, com uma expectativa no seu coração, mais apaixonado por Jesus. Mais apaixonado por Jesus. Está com a sua família aí? Então agora eu quero que você vire para a sua família. Olhe bem no olho. Bem no olho. E diz assim: nós estamos juntos até o fim.
Até o fim, nós somos de Jesus. Até o fim, nós somos de Jesus. Abençoa a vida da tua família. E você pode ceiar, fique à vontade. Até o fim, nós estamos juntos. Se você tem filho, se você tem família, você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o último dia. Amém? Até o fim.